Eldorado e Paititi, o ouro maldito das selvas, parte 1. Havia um tempo em que o mundo europeu acreditava que a América escondia segredos inomináveis, riquezas que fariam até os reis mais poderosos ajoelharem de desejo. As caravelas, que cruzaram oceanos e dizimaram povos inteiros, não buscavam apenas novas terras, buscavam o impossível. Eldorado, a cidade dourada, um paraíso coberto de ouro, onde até as pedras do chão refletiriam a luz do sol como labaredas ardentes. A lenda nasceu das palavras fragmentadas de nativos que, diante de invasores armados e famintos por tesouros, sussurravam sobre um rei que se cobria de pó de ouro antes de mergulhar em um lago sagrado oferecendo metais preciosos aos deuses. Para os conquistadores, essa história deixou de ser mito para se transformar em promessa de fortuna eterna. Mas o ouro, sempre o ouro, não brilha apenas como riqueza. Ele brilha como maldição. Os exploradores que se lançaram na selva em busca dessa cidade descobriram algo muito mais sombrio do que tesouros enterrados. Descobriram que a própria floresta parecia estar viva, observando, devorando homens com febres, flechas e rios traiçoeiros. Cada passo em direção ao coração do continente se transformava em uma marcha fúnebre. Francisco de Orellana, Gonzalo Pizarro, Sir Walter Raleigh, nomes que ecoam como fantasmas, todos acreditaram ter encontrado pistas de Eldorado. Mas cada um deles trouxe de volta apenas cadáveres, delírios e histórias de povos invisíveis que protegiam o segredo com sangue. Com o tempo, a lenda evoluiu. O que era apenas um rei dourado mergulhando em um lago se transformou em uma cidade inteira feita de ouro. Depois, não apenas uma cidade, mas um império oculto escondido sob a mata densa, protegido por espíritos antigos e por deuses que não toleravam intrusos. E aí surge o nome que ecoa até hoje como um sussurro proibido. Diziam que nos confins da selva entre o Peru, a Bolívia e até o Brasil, existia uma cidade sagrada dos Incas, jamais tocada por conquistadores espanhóis. Paititi seria não apenas um refúgio de tesouros, mas o último bastião da sabedoria ancestral, uma biblioteca de pedra guardando segredos que fariam o mundo tremer. Os arqueólogos modernos tentam reduzir a lenda a um mito mal interpretado. Dizem que nunca houve o dourado, que nunca existiu Paititi. Mas e quantas ruínas descobertas em meio ao nada? E quanto aos relatos de exploradores que desapareceram deixando apenas mapas encharcados de sangue? A cada expedição fracassada, a lenda cresce, como se a selva zombasse dos homens que ousaram desafiar seus mistérios. Há quem diga que o ouro não era apenas material, mas espiritual, e que o verdadeiro tesouro não é a riqueza, mas o conhecimento proibido que transformaria mortais em deuses. E é aqui que a história se torna sombria. Pois quando homens buscam se tornar deuses, tudo que encontram é a morte. Enquanto você ouve minha voz agora, lembre-se, talvez o dourado nunca tenha sido apenas uma cidade. Talvez Paititi nunca tenha sido apenas uma fortaleza escondida. Talvez ambas sejam portas para algo que não deveria ser revelado. E nós ainda estamos apenas na superfície dessa escuridão. O Dourado e Paititi, o ouro maldito das selvas, parte 2. Quando os ecos de Eldorado chegaram aos ouvidos dos conquistadores espanhóis, o mundo já estava tomado pelo delírio do ouro. Povos inteiros haviam sido massacrados, impérios destruídos, templos cuimedos. Mas ainda assim, os homens queriam mais. Era como se a sede pelo metal brilhante fosse uma doença que corroía a alma, um feitiço capaz de transformar soldados em monstros. E foi nesse cenário que surgiram as primeiras expedições condenadas. Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro foram alguns dos primeiros a se perderem na busca. Em 1541, eles partiram para a selva amazônica, acreditando que as árvores guardavam caminho para a Cidade Dourada. Orellana escreveu sobre rios intermináveis, sobre aldeias escondidas, sobre povos que pareciam surgir do nada, como sombras armadas de lanças envenenadas. Mas o que os relatos não dizem com clareza é o que realmente aconteceu com aqueles homens. Muitos morreram de fome, outros enlouqueceram, devorados pelas febres tropicais. Houve quem arrancasse a própria pele em desespero por acreditar que insetos invisíveis rastejavam sob sua carne. E alguns simplesmente desapareceram, como se a floresta os tivesse engolido. A selva não era apenas um cenário, era um predador. Homens armados até os dentes, sedentos de riqueza, viram-se reduzidos a presas frágeis. As árvores fechavam o céu, o calor sufocava, e os rios levavam embora corpos sem deixar rastros. Para cada passo dado em direção ao suposto Eldorado, 100 vidas eram perdidas. E ainda assim, ninguém desistia. Com o tempo, o mito foi se transformando em algo maior. Já não se falava apenas de uma cidade, mas de um reino inteiro escondido, protegido por sacerdotes e guerreiros invisíveis. Sussurrava-se que os Incas, após a chegada dos espanhóis, fugiram levando consigo não apenas ouro, mas também seus segredos mais sagrados. E esses segredos teriam sido guardados em Paititi, a cidade escondida entre montanhas inalcançáveis e florestas,
onde até a luz parecia ter medo de entrar. Ouro, sangue e sacrifício. Essas três palavras se misturavam a cada nova expedição. Quando Sir Walter Raleigh tentou sua sorte, levou consigo centenas de homens, mapas incertos e uma confiança cega de que retornaria coroado de glória. Mas o que trouxe de volta foi apenas tragédia. Seus relatos falavam de lagos dourados, de templos cobertos por metais preciosos. Mas nenhum tesouro foi encontrado. Em vez disso, apenas mais mortes. Seu próprio filho morreu na empreitada, e Raleigh foi executado ao retornar à Inglaterra, acusado de traição. Era como se o ouro amaldiçoado cobrasse um preço de cada explorador que ousava procurá-lo. Mas o mais sinistro estava nos relatos não oficiais. Histórias de homens que afirmavam ter visto luzes na floresta, tochas que se moviam sozinhas na escuridão, histórias de cânticos noturnos que ecoavam entre as árvores, vindos de templos invisíveis. Alguns juravam ter visto estátuas douradas de olhos vivos, observando os invasores com ódio. O que era mito? O que era delírio? O que era real? A linha entre realidade e alucinação se tornou impossível de distinguir. Mas uma coisa era certa. Quanto mais os homens avançavam, mais a floresta parecia punir sua ousadia. O que poucos se perguntavam era: e se Eldorado não queria ser encontrado? E se Paititi não era apenas um refúgio físico, mas um santuário guardado por forças que ultrapassavam a compreensão humana? Enquanto os séculos passavam, os mapas continuavam a ser rabiscados com linhas incertas, indicando a cidade perdida em algum lugar do coração da América do Sul. E expedições financiadas por reis, nobres ou aventureiros solitários continuavam a marchar para a selva. Nenhuma voltou com ouro. Muitas voltaram apenas com ossos. E outras jamais voltaram. Talvez porque tenham encontrado aquilo que nunca deveriam ter procurado. O Dourado e Paititi, o ouro maldito das selvas, parte 3. Se o mito de Eldorado começou com um rei dourado que mergulhava em um lago sagrado, rapidamente ele se transformou em algo muito maior e mais sombrio. Para muitos, não era apenas sobre ouro material, era sobre poder espiritual. Os povos andinos e amazônicos sempre entenderam o ouro de maneira diferente dos europeus. Para os espanhóis, o metal era riqueza, moeda, opulência. Para os incas, o ouro era o suor do sol, um elemento divino, usado em templos e rituais como ponte entre o humano e o sagrado. O ouro não era acumulado, era oferecido. E foi exatamente isso que os conquistadores não compreenderam. Quando os cronistas espanhóis relatavam os rituais do Rei Dourado, descreviam-no coberto de pó de ouro, mergulhando nas águas escuras de um lago e emergindo como se fosse o próprio Deus Inti em carne e osso. Mas o que não diziam é que muitas vezes esses rituais eram acompanhados por sacrifícios. O ouro brilhava na pele, mas o sangue escorria pelas pedras, alimentando os deuses invisíveis que protegiam a cidade. Esse detalhe, quase sempre omitido nos relatos oficiais, aparece em fragmentos, em testemunhos esquecidos, em murmúrios. Há quem diga que Eldorado não era apenas um lugar de abundância, mas um santuário de sangue, onde o ouro reluzia como oferenda, e vidas humanas eram o verdadeiro preço pago para manter a cidade oculta e próspera. E Paititi, o refúgio secreto dos Incas, teria herdado essa tradição. Segundo algumas lendas, quando os espanhóis destruíram Cusco e profanaram os templos sagrados, os sacerdotes fugiram levando consigo não só o tesouro físico, mas também os segredos mais sombrios. E esses segredos teriam sido enterrados em Paititi. Ali, em templos escondidos pela selva, o ouro não seria acumulado em cofres, mas moldado em símbolos de poder, em máscaras rituais, em altares onde o sol era adorado com fervor mortal. Os exploradores que se aproximaram demais desses locais começaram a relatar coisas estranhas. Homens que juravam ouvir tambores na madrugada, vindos de dentro da mata. Sombras que se moviam entre as árvores mesmo quando não havia vento, e aldeias inteiras que falavam de sacerdotes invisíveis, que ainda realizavam rituais antigos para manter Paititi protegida. Mas o que mais alimentou a escuridão do mito foram as conexões posteriores. Ao longo dos séculos, sociedades secretas europeias começaram a olhar para Eldorado e Paititi não como lendas distantes, mas como símbolos de poder oculto. Para a maçonaria, para sociedades rosacruzes e até para ordens esotéricas modernas, a Cidade Dourada não representava apenas riqueza, mas a chave de uma sabedoria perdida. Alguns afirmavam que os Incas guardavam não apenas ouro, mas conhecimentos que vinham de civilizações ainda mais antigas. Atlântida, Mu, Lemúria, que Paititi seria o último bastião desses segredos, que suas paredes de pedra não escondiam apenas tesouros, mas manuscritos e objetos capazes de revelar a origem da humanidade. E foi assim que a lenda deixou de ser apenas arqueológica para se transformar em conspiratória. Exploradores do século XIX e XX, financiados por sociedades discretas,
desapareceram nas selvas em busca de Paititi. Alguns relatos falam de templos de pedra cobertos por raízes, onde inscrições indecifráveis contavam a história de um tempo anterior ao próprio tempo. Outros falam de esqueletos adornados em ouro, enterrados em posição fetal, como guardiões de um segredo proibido. A selva, no entanto, sempre cobrava um preço. Muitos nunca retornaram. Outros voltaram sem memórias claras, como se algo tivesse apagado parte de sua mente. Até hoje, há teorias de que certas ruínas encontradas no coração da Amazônia, menos estruturas que a ciência oficial insiste em chamar de formações naturais, sejam, na verdade, fragmentos de Paititi, que sob a terra e sob as árvores, existem corredores, túneis e câmaras de sacrifício que jamais deveriam ser abertas. E há quem vá ainda mais longe. Alguns acreditam que o ouro de Eldorado e Paititi não é apenas um metal, mas uma tecnologia perdida, que os incas sabiam manipular energias cósmicas através de ligas metálicas, que o ouro funcionava como condutor, permitindo contato com forças que o homem moderno não compreende, forças que talvez nunca tenham sido divinas. Ouro, sangue, energia, poder, uma equação que se repete em todas as culturas, mas que nos Andes e na Amazônia ganhou um peso mais sombrio, pois enquanto os europeus buscavam apenas enriquecer, os sacerdotes incas buscavam algo muito mais perigoso, eternidade. E talvez seja esse o verdadeiro tesouro de Paititi, não o ouro que brilha sob a terra, mas o segredo de como transcender a morte. O Dourado e Paititi, o Ouro Maldito das Selvas, parte 4. O tempo passou. Séculos se foram desde que os primeiros conquistadores pereceram nas selvas em busca do impossível. Mas a lenda não morreu. Ela apenas se transformou. Ouro, poder, conhecimento proibido. Essas três palavras continuaram a ecoar na mente de homens obcecados. E mesmo diante do fracasso de tantas expedições, ainda havia aqueles que acreditavam que podiam triunfar onde tantos outros falharam. O século XIX trouxe uma nova onda de exploradores. Eram homens que carregavam não apenas armas e mapas, mas também o fascínio da ciência e da arqueologia. Queriam provar ao mundo que Paititi não era apenas uma história contada por indígenas, mas uma realidade oculta. Queriam escrever seus nomes na história, não como conquistadores, mas como descobridores da verdade. Mas a selva continuava sendo um cemitério. Expedições inteiras desapareceram. Registros se perderam. Diários encharcados de lama foram encontrados às margens de rios, com palavras rabiscadas que terminavam abruptamente, como se a mão que escrevia tivesse sido arrancada no meio da frase. Um dos nomes mais conhecidos nesse cenário é o do coronel britânico Percy Fawcett. Em 1925, ele liderou uma expedição para o coração da Amazônia, convencido de que ali se encontrava uma cidade perdida que chamava de Z. Muitos acreditam que fosse uma variação do mito de Paititi. Fawcett era meticuloso, estudioso, mas também obcecado. Levava consigo o filho Jack e acreditava que o destino da humanidade poderia ser transformado se conseguisse provar a existência dessa civilização oculta. Eles nunca voltaram. O desaparecimento de Fawcett se tornou uma das maiores lendas do século XX. Vários grupos foram enviados em busca de respostas. Alguns encontraram ossadas. Outros retornaram falando de tribos hostis. Houve quem afirmasse ter visto vestígios de uma cidade de pedra em meio à floresta. Mas a verdade jamais foi revelada. A selva engoliu Fawcett como engolira tantos outros. Décadas depois, com o avanço da tecnologia, os olhos modernos voltaram-se novamente para a Amazônia. Satélites, drones e sensores lidar revelaram formações geométricas sob o manto verde da floresta, menos linhas, círculos, estruturas que não poderiam ser naturais, ruínas escondidas. E mais uma vez o nome de Paititi ressurgiu. Arqueólogos identificaram cidades inteiras soterradas pela mata, vestígios de estradas, templos e muralhas. A narrativa oficial fala de povos desconhecidos da floresta, mas os conspiracionistas têm outra explicação. Esses vestígios seriam fragmentos da verdadeira Paititi, a cidade que os incas esconderam para sempre. O que é mais assustador é que, mesmo com a tecnologia, expedições modernas continuam a terminar em tragédia. Nos anos 1980, exploradores peruanos que afirmavam ter localizado Paititi desapareceram sem deixar rastro. Suas últimas mensagens falavam de cavernas guardadas por estátuas douradas. Seus corpos jamais foram encontrados. Em 2001, um arqueólogo italiano, Mario Polia, publicou documentos descrevendo o mapa jesuíta do século XVII que mencionava claramente a cidade de Paititi escondida nas selvas peruanas. Pouco depois, Polia abandonou as pesquisas repentinamente, sem explicação. Alguns dizem que foi silenciado, outros que viu algo que o fez desistir para sempre. Relatos de comunidades indígenas falam de homens brancos que se aventuram na floresta e nunca mais retornam. Alguns falam que Paititi está protegida não apenas por obstáculos naturais, mas por guardiões invisíveis, espíritos
Ou talvez algo mais físico e mais cruel. Histórias descrevem túneis que sussurram como se respirassem, pedras que brilham à noite e uma sensação de estar sendo observado a cada passo. Não é apenas superstição. Até militares se envolveram na busca. Durante a Segunda Guerra Mundial, relatórios secretos dos Estados Unidos da América mencionam operações na selva para investigar rumores de riquezas escondidas nos Andes e na Amazônia. Oficiais nazistas também teriam procurado por Paititi, acreditando que a cidade escondia conhecimentos capazes de mudar o destino da guerra. Se encontraram algo, nunca revelaram. O que se sabe é que, até hoje, desaparecimentos continuam acontecendo. Pessoas comuns, aventureiros, até turistas curiosos somem nas regiões onde se acredita que Paititi poderia estar. Sempre a mesma história. Um rastro que se perde no meio da mata, como se a floresta se fechasse e os engolisse sem deixar vestígios. A pergunta é: o que afinal eles encontram antes de desaparecer? É apenas a fúria da natureza? Ou é o segredo que Eldorado e Paititi escondem há séculos, um segredo tão terrível que o próprio mundo parece conspirar para mantê-lo enterrado? Talvez as ruínas que os satélites detectam não sejam simples construções antigas. Talvez sejam templos, e talvez dentro deles ainda exista algo vivo. Algo que não deseja ser encontrado. E assim, expedição após expedição, século após século, o ouro de Eldorado e os muros invisíveis de Paititi continuam a atrair homens para a morte. E o mais perturbador é que, mesmo sabendo disso, sempre haverá alguém disposto a tentar novamente. O Dourado e Paititi, o ouro maldito das selvas, parte 5. Se há algo que a história oficial não gosta de admitir, é que, desde o início, a Igreja também se envolveu no mistério de Eldorado e Paititi, não apenas como observadora, mas como participante ativa. Quando os conquistadores espanhóis avançaram pelas terras andinas, não eram apenas soldados que marchavam. Ao lado deles vinham padres, monges e cronistas religiosos. Eles não apenas anotavam o que viam, menos eles catalogavam segredos, copiavam mapas, recolhiam símbolos e tentavam traduzir o que os nativos guardavam com tanto fervor. E entre esses registros, os jesuítas se destacaram. Nos séculos XVI e XVII, relatos de missionários falavam de uma cidade escondida, inacessível, rica em ouro e em ritos pagãos. Chamavam-na de Paititi. Para alguns, era apenas mais um local a ser convertido. Para outros, era um perigo, um foco de idolatria que precisava ser eliminado. Mas para os mais ambiciosos era um tesouro de proporções inimagináveis. Foi nesse contexto que surgiram os mapas jesuítas secretos. Documentos guardados em mosteiros peruanos e bibliotecas do Vaticano falavam de rios misteriosos, de montanhas que guardavam passagens ocultas, de cidades de pedra cobertas pela selva onde os índios escondem o ouro de seus ancestrais. Alguns desses mapas chegaram a ser redescobertos séculos depois, mas rapidamente desapareceram novamente, como se mãos invisíveis os tivessem recolhido antes que o público pudesse ver demais. E não eram apenas mapas, eram também relatos de expedições silenciosas, organizadas não por reis ou aventureiros, mas pela própria Igreja. Pequenos grupos de missionários, acompanhados de guerreiros indígenas convertidos, adentravam a floresta com a promessa de catequizar. E nunca mais voltavam. O que realmente buscavam, ninguém ousava escrever com todas as letras. O que os jesuítas encontraram menos, ou talvez tenham encontrado, permanece em segredo até hoje. Mas Rapest, o padre Andrea Lopes, no século XVII, escreveu uma carta descrevendo uma cidade magnífica de pedras douradas, habitada por índios hostis e protegida por sacerdotes demoníacos. Essa carta foi enviada a Roma. Depois, Lopes desapareceu. Sua carta foi arquivada e só séculos mais tarde veio à tona, quase como um acidente. Outro padre, chamado Lucero, relatou ter ouvido de indígenas da selva peruana a descrição de uma terra onde o ouro é tão abundante que os homens se cansam de pisar sobre ele. O manuscrito de Lucero está preservado, mas a Igreja nunca permitiu sua publicação integral porque o esconder. Alguns acreditam que o motivo é simples: a Igreja encontrou algo e decidiu que a humanidade não estava pronta para saber. Talvez ruínas que provassem que a fé católica não era a única guardiã do divino. Talvez artefatos que contradiziam a narrativa bíblica da criação. Ou talvez menos, e aqui entramos em teorias mais sombrias, rituais, que comprovavam que os incas possuíam conhecimentos que permitiam contato com forças que não eram celestiais. Mas, e se Paititi fosse, na visão da Igreja, não apenas uma cidade perdida, mas um portal espiritual? Um lugar de contato entre humanos e deuses pagãos? Isso explicaria a pressa em silenciar documentos, em esconder mapas e em eliminar testemunhas. A conspiração, no entanto, não parou na Igreja. Sociedades secretas que surgiram nos séculos posteriores, menos maçons, Rosacruzes, até mesmo ordens ocultistas modernas também se interessaram por Eldorado e Paititi. Para elas não se tratava de catequizar ou de destruir ídolos.
Tratava-se de desvendar o segredo do poder ancestral. Relatos apontam que, no século XIX, expedicionários ligados à maçonaria francesa teriam tentado localizar Paititi usando cópias roubadas de mapas jesuítas. Eles também desapareceram. O curioso é que sempre que alguém parece chegar perto demais, a mesma coisa acontece. Silêncio. Ou morte, como se houvesse uma força invisível humana, ou não, que protege o segredo. No século XX, rumores diziam que certos documentos do Vaticano, escondidos nos arquivos secretos, continham referências claras a Paititi, que padres jesuítas haviam não apenas encontrado a cidade, mas entrado nela, que voltaram trazendo algo que jamais foi mostrado ao mundo, e que esse algo continua guardado, protegido, talvez em cofres subterrâneos. O que seria? Ouro, artefatos, manuscritos, ou algo ainda mais obscuro, algo vivo? A verdade é que cada pista nos leva a mais sombras. A igreja sempre negou oficialmente. Os jesuítas sempre silenciaram, mas as cartas, os mapas, os relatos sobreviventes são claros. Eles sabiam de algo. E se a lenda de Paititi sobrevive até hoje, é em parte porque aqueles que deveriam destruí-la acabaram se tornando seus maiores guardiões, não por escolha, mas porque talvez tenham descoberto que certas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. O Dourado e Paititi, o Ouro Maldito das Selvas, parte 6. Se você pensava que a lenda de Eldorado e Paititi já era perturbadora, com conquistadores enlouquecidos pela ganância, rituais sangrentos e conspirações da igreja, saiba, o mistério é ainda mais profundo. Há teorias que ligam essas cidades perdidas a algo muito maior, menos algo que atravessa não apenas séculos, mas milênios. Alguns arqueólogos independentes e ocultistas afirmam que Paititi não é apenas uma cidade escondida, não é apenas um tesouro guardado pela selva. Eles dizem que ela é um fragmento de Atlântida. Atlântida, a lendária civilização avançada descrita por Platão, teria desaparecido em um cataclismo. Seus sobreviventes, porém, não teriam sido totalmente destruídos. Eles fugiram. Alguns atravessaram oceanos e chegaram ao Egito. Outros, segundo as lendas mais obscuras, teriam se refugiado na América do Sul. Ali, misturaram-se aos povos nativos, transmitindo-lhes conhecimento, matemática, astronomia, arquitetura monumental e, acima do tudo, a obsessão pelo ouro. Ouro, esse metal que para nós é apenas riqueza, mas que para os antigos pode ter sido algo muito mais perigoso. Alguns acreditam que o ouro era usado não para adornos ou moedas, mas como condutor de energia, que ele poderia amplificar vibrações, armazenar forças invisíveis, talvez até manipular dimensões. Na visão dessas teorias, Eldorado não era apenas uma cidade rica, era um centro energético, um local onde ouro e rituais se uniam para abrir portais. E se Paititi fosse um dos últimos refúgios desse conhecimento atlante? Há relatos indígenas que falam de sacerdotes que invocavam deuses luminosos, vindos das estrelas, usando oferendas de ouro puro serem doces? Ou seriam visitantes extraterrestres que ao longo dos milênios foram confundidos com divindades? Teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, que o ouro era coletado para atender não apenas aos homens, mas aos mestres celestes. Seja para sustentar suas tecnologias, ou até para reparar suas próprias atmosferas, os visitantes cósmicos precisavam de ouro, e os homens, fascinados por sua glória, entregavam-se ao culto. Isso explicaria por que os conquistadores sentiram um chamado tão forte. Não era apenas ganância, menos era algo maior, quase espiritual, uma atração sobrenatural, como se o ouro carregasse consigo uma energia viva, que corrompe e domina aqueles que o tocam. E a selva então seria a guardiã. Não apenas uma barreira natural, mas um véu erguido para proteger algo que não deve ser encontrado. Talvez até manipulada por forças ocultas para repelir os intrusos. Quantas expedições desapareceram sem deixar rastros? Quantos exploradores enlouqueceram na solidão da floresta? Seria a selva apenas uma paisagem hostil, ou um organismo consciente que protege um segredo milenar? Há também as lendas mais sombrias, a de que, no coração de Paititi, existe um templo submerso, construído em pedra e ouro, onde sacerdotes incas praticavam rituais que desafiavam a compreensão. Dizem que em suas paredes há inscrições que não pertencem a nenhuma língua conhecida, símbolos semelhantes a hieróglifos egípcios, runas nórdicas e marcas que lembram escritas extraterrestres, como se ali estivesse a fusão de várias culturas ou a marca de uma única origem primordial. Os conspiradores mais ousados afirmam que governos modernos sabem disso, que expedições secretas já encontraram fragmentos de ruínas e artefatos estranhos, mas abafaram a descoberta. Que por trás de satélites, drones e bases militares escondidas na Amazônia, existe um interesse em vigiar o local exato onde Paititi pode estar. Por quê? Porque não se trata mais de ouro. Trata-se de poder absoluto. Imagine se fosse possível acessar a tecnologia Atlante. Imagine se fosse real a hipótese de que o ouro pode abrir portais,
curvar a energia, manipular o tempo e o espaço. Que governo do mundo deixaria isso escapar? Mas há um detalhe aterrorizante. Todos que se aproximam demais parecem ser consumidos. Não apenas exploradores antigos, mas até aventureiros modernos relatam sentir a floresta viva, sussurrando, atraindo em Luquendô. Alguns falam de luzes no céu, outros de vozes que não pertencem a nenhum ser humano. E há quem diga que a própria Paititi se move, que a cidade não está fixa em um ponto, mas que aparece e desaparece como se fosse protegida por um véu dimensional. Seria a Paititi, então, um fragmento de Atlântida deslocado entre mundos? Seria um entreposto de alienígenas que ainda vigiam a Terra? Ou seria apenas o reflexo da loucura humana diante do ouro que corrompe até a alma? Não temos respostas. Só sabemos que o mito continua vivo. E talvez continue vivo porque há algo de fato pulsando na selva. Algo que não pode ser explicado. Algo que, se revelado, mudaria para sempre a nossa compreensão de história, religião e humanidade. Mas cuidado, o ouro que tanto brilha pode ser também o ouro que amaldiçoa. E talvez, no fim, o verdadeiro segredo de Eldorado e Paititi não seja sobre riqueza ou poder, mas sobre o preço que pagamos por desejar o impossível. O Dourado e Paititi, o ouro maldito das selvas, parte 7 menos final. As lendas de Eldorado e Paititi atravessaram séculos, consumiram impérios e mataram reis. Mas o mais perturbador não é o passado. É o presente. O mito nunca morreu. Ele apenas mudou de rosto. Se no século XVI eram os conquistadores que arriscavam tudo em busca da Cidade Dourada, hoje são arqueólogos modernos, exploradores clandestinos e até governos inteiros que silenciosamente continuam a caçada. A diferença é que agora eles possuem satélites, radares de penetração no solo e tecnologia avançada, mas mesmo assim, o coração da floresta permanece impenetrável. E quanto mais a ciência avança, mais estranhas se tornam as descobertas. Nos últimos anos, imagens aéreas revelaram estruturas geométricas ocultas sob a copa da selva amazônica. Desenhos perfeitos, círculos, linhas e praças, como se ali tivesse existido uma civilização planejada, mas completamente engolida pelo tempo. Alguns acreditam que isso é a prova de que Paititi não é apenas mito. Outros vão além e afirmam que não estamos diante de uma cidade, mas de um complexo sagrado de proporções colossais. E há ainda os rumores mais obscuros. Arqueólogos independentes relatam ter encontrado artefatos impossíveis, ligas metálicas que não se oxidam, estátuas com feições não humanas, mapas que parecem representar o globo terrestre visto de cima, menos algo inconcebível para povos antigos. Muitos desses relatos são abafados. Alguns pesquisadores desaparecem misteriosamente. Outros simplesmente desistem de falar. Conspirações afirmam que governos e corporações já sabem a verdade, que parte da selva onde supostamente estaria Paititi é, hoje, zona militarizada, que há drones sobrevoando constantemente regiões remotas do Peru, Bolívia e até Brasil, não para preservação ambiental, mas para vigiar o que nunca deve ser revelado. Por que tanto silêncio? Porque o que está em jogo não é apenas ouro, é algo muito mais sombrio. Relatos dão conta de que o ouro de Paititi não é comum, que ele vibra de forma diferente emitindo sons, ressoando como se fosse vivo. Há teorias que dizem que esse ouro é programado, uma espécie de tecnologia perdida. Talvez os antigos incas não estivessem apenas acumulando tesouros. Talvez estivessem guardando uma chave. Mas uma chave para quê? Alguns dizem que para abrir portais. Outros, que para alimentar entidades que se alimentam de energia humana. E há os que acreditam que o ouro de Paititi é um presente amaldiçoado dos deuses, ou de algo muito mais antigo do que qualquer deus conhecido. Expedições modernas que tentaram se aproximar relatam fenômenos aterradores. Bússolas enlouquecem. Aparelhos eletrônicos param de funcionar. Homens treinados, endurecidos por anos de selva, entram em pânico repentino como se estivessem sendo observados por algo invisível. Há quem diga que a própria floresta sussurra, que vozes ecoam no vento, que figuras douradas são vistas entre as árvores. E quando os exploradores tentam seguir essas aparições, simplesmente desaparecem. Seria coincidência que tantos aventureiros sumiram na região? Ou seria a selva eliminando aqueles que ousam chegar perto demais? E então surge a questão mais perturbadora de todas. E se Eldorado e Paititi nunca foram feitos para serem encontrados? E se a verdadeira função da lenda era atrair os gananciosos, levá-los até a selva e sacrificá-los em nome de algo muito maior? Pense nisso. Quantos morreram em nome dessa obsessão? Quantos povos foram destruídos? Quantas vidas ceifadas? Talvez o mito nunca tenha sido sobre recompensa, mas sobre punição. Um chamado letal, uma isca dourada para aqueles que entregam a alma à ganância. E no fim, o ouro continua lá, intocado, talvez dormindo, talvez esperando
E nós, humanos, continuamos a persegui-lo, como mariposas voando em direção à chama que inevitavelmente as queimará. Porque essa é a verdade sombria. Eldorado e Paititi não são apenas cidades. São espelhos daquilo que há de mais obscuro dentro de nós. E a cada nova expedição, a cada nova busca, não estamos apenas tentando encontrar um lugar perdido. Estamos, sem perceber, nos entregando ao mesmo ciclo de loucura que devorou gerações inteiras. E quando um dia o ouro finalmente for revelado, talvez não seja a riqueza o que encontraremos. Talvez seja o fim da nossa própria história. Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado do mistério. Mas cuidado, quanto mais fundo você mergulha nessas lendas, mais elas começam a te observar de volta. Se quiser continuar explorando os segredos mais sombrios e ocultos do mundo, inscreva-se no canal agora, porque o próximo segredo pode estar mais perto do que você imagina.